Imagine um homem chamado Rafael. Ele tinha tudo para dar certo. Inteligência acima da média, oportunidades que muitos sonham em ter e uma fé que, no fundo, sempre existiu dentro dele, mas que ele ignorava. Mesmo assim, a ansiedade comandava a vida dele como um tirano invisível. Ele acordava cansado antes mesmo de levantar da cama. Vivia acelerado, irritado, facilmente frustrado e sempre com a sensação de que o mundo inteiro estava andando na frente, enquanto ele permanecia preso no mesmo lugar. Só que ninguém via isso. Por fora, a vida de Rafael parecia organizada, mas por dentro ele carregava um peso que não sabia explicar. Um aperto no peito, uma inquietação constante, um medo silencioso de nunca conseguir ser quem Deus o chamou para ser. Ele culpava o destino, a falta de sorte, a economia, o passado, o psicológico, até que um dia percebeu que estava culpando todo mundo. Menos a si mesmo e menos aquilo que realmente importa, a presença de Deus. A virada aconteceu em um momento simples, uma madrugada em que ele não conseguia dormir. Ele cansou de correr atrás de respostas humanas e disse, pela primeira vez com sinceridade: Deus, se o Senhor existe mesmo do jeito que dizem, então me muda, mas me muda de verdade. Naquele instante, algo começou a quebrar dentro dele. A ansiedade ainda estava lá, mas não tinha mais a mesma força. E aos poucos, Rafael entendeu o que quase ninguém fala. A ansiedade não começa a perder poder quando a vida melhora, mas quando você tira certas fraquezas da sua vida, fraquezas que Deus nunca quis que você carregasse. É sobre isso que este vídeo vai te mostrar hoje. De forma direta, sem rodeios, sem ilusões, sem aquele papo raso de motivação barata. Aqui você vai entender de forma prática e espiritual quais são as 3 fraquezas que estão drenando a sua paz, enfraquecendo sua disciplina, roubando sua energia e alimentando a ansiedade que você acha impossível de vencer. Você vai perceber que nada disso se vence com sorte. Nunca foi sorte. Nunca será sorte. Sempre foi Deus. E antes de continuar, respira um segundo e ouve isso. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem encontrou você justamente neste momento da sua vida, é porque Deus começou um processo. E o que Ele começa, Ele termina. Talvez você esteja exatamente como Rafael esteve. Cansado de tentar resolver sozinho, cansado de fingir força, cansado de lutar sem sentir que está indo para frente. Mas existe um motivo claro para isso, e Deus vai te mostrar hoje. Só não saia desse vídeo antes do final, porque cada parte vai destravar algo dentro de você. E olha, se você sente que precisa ouvir mais conteúdos como este, onde fé e disciplina andam juntas, mantenha-se por perto. Esse canal existe para quem está pronto para crescer, mudar e levar Deus para dentro da sua rotina de verdade. Quanto mais você se alimenta deste tipo de mensagem, mais sua mente aprende a parar de correr atrás de sorte e começa a caminhar com Deus. Essa decisão só você pode tomar. Agora, vamos direto ao ponto. Porque a primeira fraqueza que você precisa tirar da sua vida é mais profunda do que parece. E talvez você esteja carregando sem perceber. Essa fraqueza silenciosa é a raiz de quase toda a ansiedade que você sente. É ela que te coloca para baixo, que drena sua energia, que faz você perder o controle dos seus pensamentos e que te convence de que você não vai dar conta. Ela é tão sorrateira que se mistura com sua personalidade, fazendo você acreditar que é só seu jeito. Mas não é, Deus não te criou assim. Essa primeira fraqueza é a autossabotagem emocional. E não confunda com insegurança. Sabotar a si mesmo é muito pior. É aquele hábito escondido de se diminuir, de se criticar antes mesmo de tentar, de esperar o pior, de acreditar que você não merece a vitória. É olhar para frente e enxergar um problema maior do que Deus. É permitir que sua mente amplifique aquilo que deveria ser pequeno e esconda aquilo que deveria ser grande. Talvez você já tenha vivido isso.
O dia começa bem, você até faz planos, cria expectativas, mas basta uma pequena frustração para a ansiedade invadir sua mente como uma tempestade. E no final do dia você pensa, eu nunca vou conseguir. Mas perceba, isso não é você. Isso é uma fraqueza emocional que você deixou morar dentro da sua mente por tempo demais. E sabe o que é mais forte? A Bíblia já falava disso quando disse, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, aquilo que você permite morar dentro da sua mente, você vive do lado de fora. Por isso a autossabotagem é tão perigosa. Ela coloca a ansiedade no controle antes mesmo da ansiedade aparecer. Mas existe uma solução, e é a solução que Rafael encontrou quando finalmente admitiu que precisava de Deus. Porque quando Deus entra, Ele não entra para te dar sorte. Ele entra para te dar força, discernimento, clareza e disciplina. Tudo aquilo que a autossabotagem tenta destruir. É nessa disciplina espiritual e emocional que você começa a perceber o poder da segunda fraqueza que vamos abordar. Mais à frente, uma que muitos chamam de característica pessoal, mas que na verdade é um grilhão mental que impede seu progresso. Para agora, entenda isso. Quando você permite que Deus substitua a autossabotagem pela verdade dele, a ansiedade perde a autoridade. Porque Deus te chamou para ser forte, para ser ousado, para ser disciplinado. É por isso que a palavra diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12:2. Isso não é poesia, é estratégia. E é exatamente aqui que o seu processo começa. Quando você tira essa primeira fraqueza da sua vida, tudo muda. Sua postura muda, seu foco muda, sua respiração muda, sua rotina muda, sua capacidade de suportar pressão muda. Porque Deus não te dá calmaria pela sorte da vida. Ele te dá calma pela força da fé. Agora, guarda isso. As outras duas fraquezas são ainda mais profundas. E quando você entender todas elas, a sua ansiedade não vai ter mais espaço para te dominar. Na próxima parte, vamos continuar esse caminho e entrar na segunda fraqueza, que esconde uma raiz poderosa da ansiedade moderna. Mas antes, respira, absorva e reflita. Já passou da hora de você parar de contar com sorte e começar a contar com Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Talvez uma parte da sua mente tenha finalmente reconhecido que a autossabotagem emocional não é parte da sua personalidade, mas um peso que você carrega há anos sem perceber. Só esse entendimento já muda tudo. Mas agora precisamos ir para um nível ainda mais profundo, porque a segunda fraqueza é bem mais perigosa. E é ela que alimenta a ansiedade em silêncio, mesmo quando você acha que está bem. Antes de entrarmos nela, quero que você imagine uma cena rápida. Imagine que Deus bate à porta da sua mente todos os dias, mas você só abre quando está desesperado. Nos outros dias, você tenta carregar tudo sozinho. Os medos, o peso do futuro, a cobrança do passado, as expectativas dos outros e a sensação de que precisa provar algo para o mundo. Resultado: você vive ansioso, esgotado, emocionalmente sobrecarregado, como se estivesse sempre correndo contra o tempo, mesmo quando está parado. A verdade é que a ansiedade não nasce do futuro. Ela nasce da sua incapacidade de entregar o controle para Deus. E é aqui que entra a segunda fraqueza. A mania de querer controlar absolutamente tudo. Essa é uma das maiores prisões emocionais da nossa geração. A maioria das pessoas não percebe, mas tenta controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que pode acontecer amanhã, o que pode dar errado, como os planos vão se desenrolar, como as pessoas deveriam agir, como a vida deveria fluir. E ao fazer isso, elas criam uma tensão interna tão forte que o corpo interpreta como ameaça. A mente responde com ansiedade e o coração se enche de medo. A ansiedade moderna, na sua essência mais profunda, é um sintoma desse controle excessivo.
E esse controle excessivo é um sintoma de falta de confiança. Confiança em quem? Em Deus. Porque se você realmente acreditasse que Ele está no comando, você não tentaria carregar sozinho o peso do amanhã. Não tentaria prever cada detalhe. Não tentaria reconstruir na sua mente todos os cenários possíveis. Não tentaria antecipar todas as dores antes mesmo de senti-las. Isso não é prudência. Isso é desespero emocional disfarçado. E talvez isso doa de ouvir, mas é necessário. Porque enquanto você tentar controlar tudo, Deus não consegue guiar nada. Ele não invade. Ele não força. Ele espera. E quando ele espera, você se cansa. A ansiedade nasce exatamente dessa tensão entre quem você é e quem você está tentando ser por conta própria. Mas quando você tira essa segunda fraqueza da sua vida, algo poderoso acontece. Você finalmente descobre o descanso que existe na disciplina. O descanso de fazer a sua parte, mas não tentar fazer a parte de Deus. O descanso de trabalhar, mas sem se destruir. O descanso de agir, mas sem viver sufocado. Isso não é apenas espiritual. É psicológico, fisiológico, real. A ciência comprova que o cérebro interpreta controle excessivo como ameaça constante. Não existe descanso. Não existe pausa. Não existe paz. É por isso que você acorda cansado, mesmo dormindo. É por isso que sente tensão no pescoço, no peito, na mandíbula. É por isso que às vezes tem a sensação de que está vivo, mas não está vivendo. Porque seu corpo está em alerta mesmo quando não há perigo. Ele está lutando contra o futuro. Quando Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Não é só poesia. É uma estratégia emocional poderosa. Ele está te ensinando a tirar essa segunda fraqueza antes que ela destrua a sua saúde mental. Ele está dizendo, pare de tentar controlar tudo. Isso não é seu trabalho. Seu trabalho é caminhar. O meu é guiar. O controle absoluto é um fardo pesado demais para qualquer ser humano. Só Deus consegue carregar. E quando você tenta tomar essa função para si, sua mente quebra. Quando você devolve a função para Ele, sua mente descansa. Essa é a parte que muitas pessoas não entendem. A disciplina verdadeira não é fazer tudo. É saber o que é seu e o que é de Deus. Você age no que pode controlar. Rotina, hábitos, oração, foco, esforço, decisões. E entrega o que não pode. Futuro, tempo, resultado, caminho, circunstâncias. Mas a maior ironia é que as pessoas mais disciplinadas que eu conheci na vida, empreendedores, atletas, líderes, pais, mães, estudantes, todas tinham algo em comum. Elas não tentavam controlar o mundo. Elas confiavam em Deus para fazer o que elas não podiam. O seu problema nunca foi falta de inteligência, falta de capacidade, falta de talento. O seu problema sempre foi tentar ser Deus, enquanto continuava sendo humano. Isso não é uma crítica, é uma libertação. Faz parte do processo. Quando você entende que não precisa mais carregar tudo, o corpo relaxa, a mente respira, o coração desacelera. E aqui entra algo importante. Quando você entende que não precisa controlar tudo, a sua ansiedade diminui e a sua disciplina aumenta. Porque a disciplina verdadeira floresce quando a mente está calma, quando o coração está firme, quando a alma está aliviada. É por isso que Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Ele não disse que te daria sorte. Ele não disse que te daria um atalho. Ele disse descanso, porque descanso gera clareza e clareza gera disciplina. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, não ignore. Não é coincidência. Deus está tocando em algo dentro de você agora. Ele está te preparando para a terceira fraqueza, que é, sem dúvida, a mais profunda de todas. É a fraqueza que prende milhares de pessoas no mesmo ciclo de ansiedade e frustração durante anos. E se você não tirar essa fraqueza da sua vida, tudo o que você constrói emocionalmente desaba de novo. Antes de irmos para a parte final, faça uma coisa rápida.
Deixe seu comentário dizendo se essa mensagem está fazendo sentido para você. Isso não é só engajamento, é um ato de coragem. É você assumindo que não quer mais carregar pesos que não foram feitos para você. É você dizendo para Deus: eu estou pronto para mudar. Agora que você entendeu a autossabotagem emocional e o peso do controle excessivo, está preparado para a terceira e mais profunda fraqueza, aquela que realmente decide o rumo da sua vida espiritual, emocional e mental. Na parte final, eu vou te mostrar exatamente qual é essa fraqueza e como ela molda sua ansiedade mais do que qualquer outra coisa. Se você remover essa última, a calma que você busca há tanto tempo finalmente chega. E dessa vez não será por sorte, será por Deus. Agora que você já entendeu a primeira fraqueza, a autossabotagem emocional, e a segunda, a necessidade do controle absoluto, precisamos chegar na mais profunda de todas. A fraqueza que está por trás de quase todo o caos interno, de quase toda a ansiedade silenciosa, de quase todo o vazio que você tenta preencher com distrações. Essa fraqueza é tão antiga quanto a humanidade. E quando você a remove, tudo muda de verdade. Mas antes de revelar, quero que você pense em algo simples. Por que é tão difícil para você manter a disciplina quando está ansioso? Porque nos dias em que o coração está acelerado, a mente agitada e as emoções embaralhadas, parece impossível focar, cumprir suas metas, agir com clareza, orar com calma ou simplesmente seguir sua vida? A resposta está exatamente aqui. A terceira fraqueza é a falta de identidade espiritual. E talvez isso te surpreenda. Talvez você esperasse algo mais visível, mais comportamental, mais fácil de apontar com o dedo. Mas é aqui que mora o segredo que quase ninguém tem coragem de falar. A ansiedade cresce quando você esquece quem você é. E de quem você é. A falta de identidade espiritual é a raiz de uma vida emocional instável. É ela que faz você depender de validação, buscar aprovação, ter medo de desagradar, duvidar de si mesmo, se comparar com os outros e se sentir pequeno diante da vida. É ela que cria o caos mental que você tenta resolver com produtividade, com força de vontade, com motivação, mas que só se resolve com uma coisa: consciência de quem Deus diz que você é. Porque quando você não sabe sua identidade, tudo te afeta, tudo te desequilibra, tudo te machuca. Uma crítica te derruba, um atraso te desestabiliza, uma conversa mal interpretada vira tempestade. Um problema pequeno vira catástrofe, um erro vira fracasso absoluto. Um dia ruim vira sinal de que sua vida está acabada e a ansiedade encontra espaço para crescer como erva daninha. Mas quando você sabe quem você é em Deus, nada disso te domina. A ansiedade até tenta entrar, mas não encontra lugar para ficar. A identidade espiritual é a força que separa pessoas comuns de pessoas que suportam qualquer tempestade. É a convicção que fez Davi enfrentar Golias. É o que fez José suportar injustiças sem perder o propósito. É o que fez Paulo continuar falando de Deus preso, machucado e ameaçado. É o que fez Jesus caminhar para a cruz com firmeza, sabendo exatamente quem ele era. E se você quer vencer a ansiedade, precisa entender isso. Disciplina sem identidade vira escravidão. Identidade sem disciplina vira ilusão. Mas identidade com disciplina vira propósito. E propósito dá estabilidade. E estabilidade produz calma. Não uma calma qualquer, mas a calma que vem de Deus. A calma que a sorte jamais conseguiu dar para alguém. É por isso que a falta de identidade espiritual é a terceira e mais profunda fraqueza que você precisa tirar da sua vida. Porque sem saber quem você é, a vida te define. As circunstâncias te definem. As pessoas te definem. O passado te define. E quando tudo lá fora muda, você muda junto. E a ansiedade toma conta. A ansiedade é, muitas vezes, o alerta de que você se distanciou de quem Deus te disse que é. É um sinal de que você está tentando viver uma vida moldada pelos olhos dos outros e não pelos olhos do Criador.
E quando você tenta ser o que os outros esperam, o que a sociedade cobra, o que a comparação exige, o que a cultura impõe, você perde a essência, perde a paz, perde o eixo. Mas quando você volta para a sua identidade espiritual, tudo que te tirava do caminho perde força. A opinião dos outros perde poder. A comparação perde sentido. As críticas perdem impacto. O medo perde autoridade. E a ansiedade perde espaço. Lembre-se, a Bíblia não diz que você é obra do acaso. Diz que você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Criação feita à imagem de Deus. Gênesis 1:27. E mais que vencedor. Romanos 8:37. Não mais que sobrevivente, não mais que esforçado, não mais que ansioso, mas que vencedor. Mas se você não acredita nisso, vive como se fosse o contrário. E sua mente reage como de fato fosse. Porque o corpo responde ao que você acredita, não ao que você deseja. Quando você tira essa terceira fraqueza da sua vida, a falta de identidade espiritual, a disciplina deixa de ser uma obrigação e se torna uma consequência. Você para de lutar contra si mesmo e começa a lutar ao lado de Deus. A ansiedade diminui porque sua alma se alinhará com a verdade. A calma aparece porque sua mente finalmente encontra um lugar seguro para descansar. Agora junte as três fraquezas. Autossabotagem emocional. Te faz acreditar que você não merece nada. Controle excessivo. Te faz carregar pesos que só Deus pode carregar. Falta de identidade espiritual. Te faz esquecer quem Deus diz que você é. Quando você remove as três, algo extraordinário acontece. A ansiedade começa a recuar. O corpo relaxa. A mente clareia. A disciplina floresce. O coração se firma. E aquilo que você sempre buscou, calma, direção, segurança, finalmente aparece. Porque sempre veio de Deus, nunca de sorte. E agora, você precisa decidir uma coisa. Só uma. Você quer continuar sendo moldado pela ansiedade ou moldado por Deus? Essa decisão ninguém pode tomar por você. Nem seus medos, nem seu passado, nem suas dúvidas. Só você. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se alguma parte desses três pontos acendeu algo dentro da sua alma, eu quero que você faça uma coisa agora. Deixe um comentário escrevendo: eu entrego. Parece simples, mas é um ato espiritual profundo. É você declarando que está tirando essas fraquezas da sua vida e permitindo que Deus faça o que só Ele pode fazer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a palavra que muda uma vida está a um clique de distância. E você pode ser o instrumento que Deus usa. E lembre-se do que te trouxe aqui hoje. Sorte não Deus. A sorte nunca te sustentou. Mas Deus vai